Nada melhor que o tempo para jogar luz sobre eventos históricos, e filmes históricos precisam ter uma compreensão que é adequada ao tempo que ele está sendo lançado, sobre os eventos que ele está retratando na tela. Um filme sobre as invasões americanas ao Iraque e ao Afeganistão, feitos lá em 2003, 4 e 5, tem até uma certa permissão para serem mais ufanistas, para não entenderem as grandes motivações dos Estados Unidos, representados pelo Bush naquele momento, para invadir aqueles dois países soberanos, do que filmes lançados em 2025. Eu não tô dizendo que Tempos de Guerra ou Warfare do Alex Garland é um filme ufanista, é um filme completamente míope em relação às motivações americanas naquelas guerras/invasões, até porque o filme não é sobre isso. O filme não é sobre a guerra como um todo, pelo menos durante boa parte da projeção. Ele é muito mais sobre a dor, muito mais sobre as perdas humanas dentro de qualquer guerra. Dá pra dividir esse filme em 3 partes. A primeira parte eu diria que dura ali 2 minutos e que mostra os soldados, os capitães, os generais olhando para uma tela de computador, se divertindo, dando risada e dançando uma música, olhando meninas de biquíni ali na tela, sem querer falar sobre a questão ali do tipo de conteúdo que eles estão assistindo. É um momento de humanidade de jovens que nitidamente, não só pelo rosto dos atores, mas também pelo tipo de atitude que eles têm, ainda são muito ingênuos, ainda são muito imaturos, muito bobões, e logo depois, quando eles vão ser atacados, quando eles vão ser colocados numa situação de vulnerabilidade, o fato deles serem tão jovens representa uma perda, representa uma loucura muito maior do que se fossem homens mais experientes. E aí a gente pula para a segunda parte do filme, que seriam 90 minutos, em que aquele pelotão do filme se vê numa situação sem saída. Eles ocuparam uma casa lá no Iraque e eles acabaram sendo colocados numa emboscada. E aí a gente acompanha todas as decisões que aqueles caras precisam tomar, todas as estratégias que eles vão tentar usar para sair de lá sem serem atacados com o mínimo de perdas possíveis. E é aí que o filme mostra aquilo que ele realmente quer fazer, porque ele é dirigido pelo Alex Garland, com o Ray Mendoza, que é um desses caras que são representados no filme. Ou seja, ele é um veterano da Guerra do Iraque, ele já produziu alguns filmes anteriormente, já trabalhou como consultor de outros filmes da Guerra do Iraque, com a sua expertise, com o seu olhar interno para as coisas que aconteceram lá, consultor de roteiro e de produção. Aqui ele também tem a função de diretor do filme, porque o filme tenta ser uma representação, uma reconstrução mais naturalista em tempo real dos eventos que ele está mostrando. Eu não acredito que o fato de o filme se passar quase em tempo real seja só um gimmick. Eu acho que tem uma motivação muito importante, que é a de tirar toda a maquiagem, de tirar toda a cosmética que os filmes de guerra costumam ter. Eu tô falando de cosmética narrativa, de estilo, para mostrar aqueles homens como pessoas normais e para mostrar pra gente como o dia a dia deles é bastante entediante, para colocar a gente no lugar daqueles homens durante aquela operação de guerra. E quando eles são colocados numa situação de vida ou morte, quando eles começam a ser atacados, a gente tá tão imerso na realidade deles que o horror fica cada vez maior. Não tem aqueles cortes, aquelas elipses. É claro que o filme tem cortes, não tô falando isso, mas quando tem uma dor muito grande, o filme não nos dá alívio. Por exemplo, eu não vou dar grandes spoilers aqui, mas um dos grandes eventos do filme é um rapaz que fica muito machucado nas pernas e o filme não nos dá alívio na dor desse cara. Como aqueles caras estão convivendo com esse ferido durante a operação inteira, eles não têm alívio, por exemplo, aos gritos constantes de dor do colega, a gente também não tem. A gente é colocado numa situação muito mais naturalista e que simula muito mais o ritmo, o tempo da vida real que o ritmo e o tempo do cinema. Eu não acredito que todo filme precisa ser assim, obviamente, mas essa estratégia funciona muito bem para esse filme, que é um filme que vai mostrar como cada um daqueles homens vão se virar naquela situação. Tem homem que realmente já vai se apavorar de início. Tem outros que vão até tentar manter uma postura mais equilibrada, vão tentar manter uma postura de segurança e também exercer um papel de líderes, mas o filme vai mostrar qual é o tipping point, qual é o ponto de ebulição de cada um deles, quando cada um deles vai realmente derreter diante do horror da guerra. O filme, como eu falei, dentro dessa proposta, vai usar uma mise-en-scène muito naturalista e as atuações são sensacionais de
todo o elenco, inclusive de atores que eu não costumo gostar tanto em filmes e séries nos quais eles participam, como o Will Poulter, por exemplo, que costuma ter atuações muito exageradas. Aqui ele tá bastante contido, inclusive ele é um dos homens mais contidos ali, né, que ponderam mais, que pensam mais e que digerem o seu pavor, digerem o seu medo de uma maneira muito mais introspectiva do que explosiva. E até os 90 minutos de filme, que tem 95, eu tava amando o Tempo de Guerra, eu tava considerando um dos grandes filmes do ano, de verdade, porque ele é um filme sobre a perda, sobre o que a gente precisa entregar de valor humano para que as guerras continuem acontecendo e para que a máquina capitalista continue rodando, continue funcionando. É um filme sobre o fator humano, independentemente de qual nacionalidade aqueles homens vêm. Mas aí vem a terceira parte do filme, nessa divisão que eu fiz aqui, improvisada, que é aquela espécie de epílogo em que a gente vai ver as fotos dos combatentes reais e vídeos, muitas vezes, sendo comparadas com a representação dos atores dessas pessoas. Até aí tudo bem, é um recurso narrativo bastante comum em histórias baseadas em fatos reais, mas o problema é que nesse epílogo também tem um texto que os diretores usam ali na tela e que acaba esbarrando um pouco, flertando perigosamente com um ufanismo que não cabe mais em 2025. Não cabe mais em 2025 tratar esses caras como heróis de guerra. Eles não são. Não cabe mais em 2025 tratar a guerra que os Estados Unidos está travando contra um país soberano como uma guerra que tem qualquer tipo de heroísmo. Na verdade, é uma grande tragédia que homens jovens de ambos os países precisem morrer tão cedo por causa da ganância de um só deles, que são os Estados Unidos, e também é importante lembrar que no caso do país derrotado, no caso do país invadido, a tragédia não é só dos soldados, mas é da população civil também. Mulheres, crianças, idosos sacrificados por uma invasão de outro país, a sua pátria e também ao seu bairro, a sua casa, muitas vezes, como esse filme mostra aqui. Não acho que o filme faça um grande discurso que diretores como Peter Berg ou como Clint Eastwood fariam, mas não precisava, sinceramente, daquele epílogo. Eu ficaria muito mais com toda aquela ação humana, com toda aquela representação minimalista e empática daqueles jovens numa situação para a qual ninguém no mundo, por mais treinado que você seja, está preparado. Se vocês assistirem a Tempo de Guerra, me digam aqui nos comentários o que acharam, se gostaram ou não gostaram, se concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho para sempre receberem notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje é isso, um abraço, tchau!